Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de redação. E hoje nós vamos falar sobre repertório sociocultural, como sempre ter o que argumentar. Essa é uma coisa que vocês perguntam bastante, Malu, se o tema for bem desconhecido. Se eu não tiver nada para falar do tema, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Calma. Né? Agora que a gente já explanou um pouco sobre o desenvolvimento, agora que a gente já sabe fazer um desenvolvimento, que a gente sabe como funciona a sua estrutura, que a gente já falou sobre estratégias, sobre técnicas para fazer esse desenvolvimento, nós vamos aprender o que é um repertório sociocultural e vamos aprender a como escrever quando não se sabe nada sobre o tema, é uma coisa que vocês pedem bastante. E eu creio que ao longo das aulas desse curso de redação vocês já estão meio que desconstruindo essa ideia de que não vou ter nada para escrever na redação. Isso é um mito muito grande, gente. Você sempre vai ter alguma coisa para escrever sobre aquele determinado tema, não se preocupe. E isso, claro, se dá principalmente por causa dos motivos, das estratégias coringa, né, que eu venho dando aí ao longo do curso para vocês. Vocês fiquem à vontade para utilizar, tá no material de apoio também, mas principalmente nessa aula de hoje desse repertório sociocultural, nós vamos aprender como as matérias do colégio e como as áreas do Enem, do conhecimento de forma geral, eles vão te ajudar na redação. Isso é uma coisa que eu falo bastante para vocês prestem atenção nas aulas de vocês. Ao longo do ano, tirem suas dúvidas e anotem tudo bem direitinho. As aulas de humanas são de extrema, assim, de suma importância para que a gente tenha esse repertório, essa bagagem sociocultural. Então, não esqueçam, não é só nessa aula que você vai aprender tudo. Nessa aula você vai aprender boa parte do que ter a escrever, independente do tema, mas ao longo do ano aí nos seus estudos para o Enem é muito importante não, é crucial que você não despreze humanas, que você não despreze as outras áreas do conhecimento, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro, como sempre ter o que argumentar. Se o tema for totalmente desconhecido, é uma coisa que vocês me perguntam bastante, Malu, e se eu não souber nada sobre o tema? Gente, não tem como você não saber um mínimo de coisas sobre o tema, e mesmo que você não saiba especificamente sobre o tema, você vai entender a nuance que o tema traz e vai entender que é uma problemática. E com isso você pode usar alguns exemplos coringas, as estratégias coringa, como o artigo 193 que a gente já falou aqui no curso de redação. Mas eu tenho algumas dicas para você, caso você não conheça o tema. Gente, primeiro que não vai cair um tema totalmente esquisito, sei lá, a fabricação dos potes de plástico no Brasil. Muito improvável que caia esse tema. Mas caso caia, você vai ter sim bagagem sociocultural para falar sobre isso, vai ter estratégias e argumentações para falar sobre isso. E eu trouxe aqui 3 dicas que vão te dar um norte para que você fale sobre esse tema. Primeiro, você vai procurar as palavras-chave, eu já falei exatamente bastante sobre isso, de exatamente procurar essas palavras-chave e trazer essas palavras-chave para dentro do texto. Mas, além disso, se o tema for muito específico, você pode pegar essas palavras-chave e tentar generalizar. Por exemplo, vamos pegar esse tema aí muito esquisito chamado Casamento de Crianças e Adolescentes na Realidade Brasileira. Foi o tema mais esquisito que eu já me deparei, foi um tema de um simulado do Sistema de Estado de Ensino, e mesmo assim consegui tirar uma nota boa. Vocês vão ver aí que tem uma aula do curso, acredito que seja a última aula, que especificamente eu leio essa redação para vocês. Então eu grifei aí palavras-chave que podem ser expandidas: casamento e crianças e adolescentes, que são as palavras-chave do tema, sem dúvida alguma. Então, o que eu posso falar sobre palavras-chave? O que eu posso falar sobre casamento e sobre crianças e adolescentes, né? A gente tem uma aula aqui só sobre o passo a passo da redação e a gente fala sobre procurar sinônimos. Então, matrimônio, crianças e adolescentes, o que pode substituir? Pode ser jovens, infantos juvenis. E você vai procurando esse tipo de sinônimo e vai anotando tudo que você sabe sobre o tema. Essa é a minha segunda dica para vocês. Anotem tudo que vocês sabem sobre o tema, gente. Às vezes o tema é muito esquisito e na hora do seu brainstorming, né, que é quando você anota tudo que você sabe sobre o tema, você não tem muita coisa, mas assim, teve uma ideia que você acha que não vai ficar bem legal, anota, não se importa com isso. Anota tudo. Sabe aqueles espaços da prova de humanas que ficam depois de umas questões? Pega aquele espaço e faz teu brainstorming, sai anotando lá tudo que tu lembra. Então, por exemplo, o que eu lembro sobre casamento de crianças e adolescentes?
Tá, inicialmente, que eu não lembro de nenhuma lei específica, mas tem o artigo 193, que se algo está comprometendo o bem-estar e a justiça social, então é digno e plausível de utilização desse artigo. Que mais? Será que a gente tem um estatuto específico para crianças e adolescentes? Sim, a gente tem um estatuto específico, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que mais que eu lembro? Será que esse problema já ocorre há muito tempo? As crianças casam, os adolescentes casam muito jovens há muito tempo? Sim, né, gente? Desde a Idade Média, muitos acordos familiares e alianças mesmo entre países eram firmados por meio dos casamentos entre as crianças e adolescentes. As crianças eram prometidas em casamento mesmo com, sei lá, 6 anos de idade. Muitas séries falam sobre isso também. O que mais? Isso é devido ao quê? Gente, principalmente ao patriarcalismo, aos casamentos arranjados, esse fortalecimento de alianças, vamos dizer assim, manutenção da monarquia. Isso. E quais são as consequências disso que não está anotado aí no slide, mas você pode anotar também no teu brainstorming. As consequências disso é uma gravidez muito precoce, uma gravidez na adolescência. O que mais? Devido à imaturidade dessas crianças e adolescentes, pode ocorrer casos de violência doméstica, já que os parceiros são muito jovens. Tudo isso são possibilidades, sabe? Então você vai poder escrever isso já no teu brainstorming. Além disso, você vai tentar coletar informações dos textos de apoio. Eu já falei aqui no curso sobre texto de apoio. É super utilizado, o texto de apoio tá para apoiar mesmo, para ajudar a gente. Não tenham medo. Tem uma aula específica aqui do curso que eu falo sobre como utilizar os textos de apoio. Se você ainda não viu ao longo dessas outras aulas que a gente está assistindo, com certeza tá daqui para frente, tá? Não se preocupe. Então, eu trouxe aqui para vocês um repertório coringa para que vocês utilizem na redação de vocês. Essa aula é mais uma aula de dicas mesmo, então eu quero que vocês anotem bastante coisa que eu falar, tá bom? Eu trouxe aqui umas citações que são coringas, são plausíveis de utilização em qualquer tema, e inclusive algumas delas são muito importantes, e muitas delas eu já cheguei a falar aqui no curso de redação, olha só. O conhecimento é poder, Francis Bacon. Essa frase é uma frase incrível, que eu creio muito nela e que eu utilizava em bastante redação. Essa de Sócrates, que dá pra gente contrariar bastante, né? O homem só pratica o mal pelo desconhecimento do bem. Será mesmo que todo mundo que pratica mal é porque desconhece realmente o bem ou é porque conhece e não dá a mínima? Dá pra gente trazer essa reflexão na nossa redação. Além disso, tem essa frase do Sêneca, né? O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado, e vários temas de individualismo, de internet, de temas virtuais, assim, dá pra gente utilizar, né? De aprisionamento virtual, digamos assim. O Thomas Hobbes, que eu já falei aqui no curso de redação bastante para vocês, o homem é o lobo do homem. Você pode contrariar, você pode afirmar, concordar com o Thomas Hobbes dessa afirmação que ele fez no livro Leviatã, né? Inclusive, tem alguns exemplos na nossa aula de introdução sobre isso. E essa última frase que eu esqueci de colocar o autor é do Oscar Wilde, eu acho que é assim que fala o nome dele. O primeiro passo é o mais importante para a evolução de um homem ou nação. Teve um tempo nas minhas redações que eu só terminava a minha redação com essa frase. Por quê, Malu? Porque é um fechamento de texto coringa. E é um fechamento de texto muito bom, é um fechamento que traz ciclicidade. Porque depois que você tiver sugerido tudo que você queria sugerir, né, tiver colocado todos os agentes e as ações a serem realizadas na sua conclusão, você pode fechar assim, ó. Em adição, outras medidas podem ser tomadas para atenuar a problemática. Mas já dizia Oscar Wilde, o primeiro passo é o mais importante para a evolução do homem ou nação. Eu usava bastante quando eu não tinha muita ideia do que colocar na conclusão. Às vezes eu colocava só uma solução e, claro, a frase me dava algum respaldo argumentativo. Não me fazia pontuar 200 na competência 5, mas com a aula de competência 5 e conclusão, tenho certeza que você já vai pontuar 200. E se você quiser fechar com essa frase, aí é que você vai pontuar 200 e 1000. E por último, eu trouxe aqui um repertório coringa geral, que são dicas gerais para que o seu repertório ele fique coringa. Malu, o que eu faço para o meu repertório ser coringa? O que eu sempre ter o que argumentar, independente do tema? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, culpabilizar o poder público ao invés de dizer só governo. Gente, quando você fala poder público, você amplia o espectro de coisas que você pode fazer
para esse poder público. Por exemplo, o que esse poder público ele é responsável? Formular as leis, aplicar as leis, fiscalizar as leis. E talvez se você colocar um ministério específico ou só o governo, vai ficar algo muito subjetivo. E assim, poder público meio que vai ficar subjetivo, mas é algo maior, é algo mais expansivo e é algo que eu recomendo muito que vocês utilizem, porque poder público abre o espectro de coisas de possibilidades, né? De ações que ele pode fazer, principalmente na conclusão. Outra coisa que eu sempre falo para vocês é usar sempre a educação como solução. E eu acredito muito nisso, fora de redação, fora de tudo, né? Pra vida mesmo. Eu acho que a educação resolveria muitos dos problemas do nosso mundo. E eu sempre busco colocar a educação como uma das soluções plausíveis para aquele problema, né? Eu falei para vocês sobre feiras culturais em universidades, em escolas técnicas, né? Que poderiam acontecer semestralmente, né? Trazer essa comunidade, essa população para dentro da universidade, para o conhecimento, né? Já dizia Francis Bacon, conhecimento é poder. Então a educação é sim uma solução plausível para tudo, gente. Pode ser educação assim, gente, não só tem que educar, tem que colocar os alunos na universidade, mas educação por meio de informação mesmo, de campanhas online, de feiras culturais e de outro tipo de conhecimento também, que não só conhecimento científico, mas propagação da arte e etc. Outra coisa que eu sempre falo para vocês, né, falando em campanhas online aí, é usar as campanhas online como solução adicional. Como assim solução adicional? Eu já falei para vocês que a gente tem que ter uma solução principal e uma solução apêndice. Isso eu falei lá na nossa aula de conclusão. E quando eu falei isso, eu estava levando realmente a sério e eu quero que vocês levem também. A solução apêndice não é aquela que pode ser retirada. A solução apêndice é aquela que vai dar um quê a mais à sua redação. É aquela que vai fechar a sua conclusão e vai dizer assim: caramba, essa pessoa ela sabe do que ela tá falando. E além dela ter dela ter feito uma proposta muito boa, ela ainda trouxe uma proposta a mais, né? Para que a gente possa fortalecer a primeira. A ideia é essa, o intuito é esse. É fortalecer a primeira proposta e não substituir ou ser plausível de retirada, tá? Então, campanhas online com influenciadores digitais, parcerias, são uma coisa muito inovadora. Eu já falei da importância de utilizar coisas inovadoras aqui no curso, estratégias argumentativas novas, para deixar o seu traço de autoria na redação. E as campanhas online são excelentes para isso. Além disso, já falei para vocês, tanto na aula de Constituição, quanto nas outras aulas ao decorrer do curso, sobre o artigo 193 da Constituição Federal de 88, que fala sobre o bem-estar e a justiça sociais, né? Então, qualquer coisa que está infringindo, o bem-estar e a justiça sociais são plausíveis de utilização e de correção pelo poder público e por outros agentes que você tenha abordado. Além disso, outra dica que eu tenho para dar para vocês é que vocês se acostumem com o seu esqueleto de redação, né? Eu já falei sobre como fazer o seu esqueleto de redação e isso você vai aprendendo ao longo do curso. Você vai vendo o que é melhor para você, vai testando se você inicia por enumeração, por filme, por estatuto, por medidas legais. Isso a gente já falou aqui no curso. E, claro, eu quero que vocês sofram todo esse processo de adaptação. Eu acho que encontrar o seu modelo de redação, né, é um processo adaptativo, é um processo que é individual e é adaptativo e vai gradualmente acontecendo. Então, sempre que você estiver fazendo a sua redação e você estiver utilizando, você vai perceber que você vai utilizar a maioria das mesmas estratégias, aquelas que você vai se sentindo confortável. E com isso, eu sugiro que vocês também utilizem sempre os mesmos conectivos que você for se adaptando. E por que isso é importante? Porque isso vai te dar um norte de como começar cada parágrafo e cada frase do teu texto. Eu falei bastante para vocês sobre o meu esqueleto de redação lá na penúltima aula sobre passo a passo de redação. Além disso, já falei também aqui ao longo do curso sobre outras maneiras inovadoras de utilizar na redação, música, constituição, repertório sociocultural mesmo que a gente está vendo agora. Próxima aula a gente vai ter alusões coringa para sua redação e muitas outras coisas inovadoras para deixar o teu traço de autoria. E acredite em mim, você vai ter um repertório coringa só assistindo as aulas aqui do curso e prestando atenção nas suas aulas ao longo do ano. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Essa era uma aula mais rapidinha. A minha voz sai um pouco rouca. Eu realmente estou um pouco rouca.
Mas quero agradecer a vocês por terem assistido a aula, uma aula mais de dicas mesmo. Espero que vocês tenham percebido, né? Uma aula que quer que vocês percebam que o repertório sociocultural é algo construído gradualmente e não em uma aula só, tá bom? Muito obrigada, não esqueçam de utilizar o material de apoio e até a próxima aula.